Oi, pessoal! Vamos falar hoje sobre óleos essenciais. Vão chamando aí as pessoas que vocês conhecem, que gostam da energia dos óleos essenciais, para que elas venham aqui participar conosco dessa live que vai ser tão incrível. Eu particularmente, né, sou uma apaixonada pelos óleos essenciais, então para mim tá fazendo live sobre isso, trazendo mais dessa energia, é algo muito grandioso. Quero hoje discutir algumas coisas com vocês sobre os óleos, sobre o que a gente pode fazer a partir da energia da aromaterapia, sobre como os óleos essenciais podem facilitar a nossa vida. Vamos lá, eu tenho uma convidada aqui hoje, que é a Yali, que junto comigo tá promovendo esse curso de aromaterapia na gestação. Vamos esperar aqui que ela entre. O pessoal que já tá online, se quiser me dizer como que tá o som para vocês. Tá ok? Estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certo? Oi, Andressa! Me diz aí como é que tá o som, amiga. Tá bom? Eba! Coisa boa, obrigada, Shelly. Obrigada, Andressa. Chegou a Yali. Gente, muito legal, né? Como essa energia de aromaterapia de óleos essenciais é tão nutritiva. Eu tava aqui fazendo, né, terminando de montar alguma coisa do material de amanhã do nosso curso, que, nossa, é muito legal, assim, porque começa a mexer e a relembrar algumas coisas, né? Como eu vou trazer muitas receitas sobre óleos essenciais e como que eles podem contribuir, eu tô relembrando algumas coisas que no dia a dia a gente não utiliza com tanta facilidade, né? Não é com tanta facilidade, é com tanta frequência. Que são tão simples, tão legais e que muitas vezes a gente nem lembra que existem. E aí agora revendo tudo isso, trazendo para amanhã, tá sendo muito legal. Oi, Ali, Oi, 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 tudo bom? tava te esperando, tudo ótimo. Deixa eu colocar aqui o tema. Olha os essenciais. Ai, que delícia! Então vamos lá. Nossa proposta aqui é trazer um pouquinho mais de consciência, né? Conectar realmente as possibilidades que existem a partir do uso dos óleos essenciais em um período tão bonito, tão legal como é a gestação. E também, assim, o que eu senti muito montando esse curso foi a possibilidade grandiosa de ensinar outras possibilidades para as mulheres que acabaram de ter nenê, e que gostariam de cuidar de uma forma mais natural, né? Ter um cuidado diferenciado, não só com o bebezinho, mas também com a saúde emocional das mulheres, que a gente sabe, né? O quanto muda, o quanto tudo acaba sendo super mexido, é uma descarga de hormônios impressionante, né? Que vem ao longo da gestação. Então, quando o bebezinho nasce, esses hormônios ainda estão ali, né? Sendo mexidos, ainda está ali atuando. Tem muita coisa que no emocional começa a ser despertado e que com essa contribuição da natureza, tudo fica muito mais leve, né? E não só até aí, mas também quando algumas mulheres buscam engravidar, elas estão nessa tentativa de engravidar, muitas vezes os tratamentos que a gente tem acesso hoje são tratamentos extremamente caros, que acabam sendo muitas vezes agressivos pela quantidade de hormônio, né, que eles acabam inserindo no corpo da mulher. Então, assim, a gente ter a possibilidade de olhar desde a fertilidade até o momento que o neném nasce, sabendo que a gente pode contar com os óleos essenciais para isso, é muito incrível, né?
Yali, querida, seja bem-vinda. Obrigada, Flor. Para mim é muito bom estar aqui, né, Nássera? É sempre muito bom te ouvir. Eu gosto muito desse seu olhar que você tem para esse momento, porque, assim, é basicamente tudo que a gente queria dizer, né? Tudo que a gente sente. E, assim, para mim, né, essa busca, né, essa conexão com os óleos essenciais fez muita diferença, porque, como, assim, eu já comentei, né, mas nada, sem problema da gente repetir um pouquinho. Na primeira gestação eu não tive contato nenhum, eu não tinha, digamos, ainda abertura para esse mundo holístico, vamos falar assim. E nessa atual gestação, primeiro, por ser um momento de pandemia, que é um momento, assim, diferente de tudo que a gente já imaginou, né? Então, assim, já tem as questões hormonais, digamos, natural da gravidez, né, que a gente tem, né, todos os altos e baixos. Então, assim, com a questão da pandemia, isso assim aumentou bastante. Então, eu senti assim muita necessidade de ter algo a mais, né, que pudesse estar me conectando melhor nessa gestação, que eu pudesse estar tendo mais equilíbrio, pudesse, né, ter esse contato mesmo melhor com o bebê e tudo. E pensar também no pós-parto, né, em todo esse processo. Eu brinco que eu sou mãe raiz, eu falo assim, né, que eu não gosto de tomar remédios e tal, né, para não interferir na gravidez, por mais que os médicos liberem, enfim, né, algumas coisas são liberadas, mas eu não gosto. E ter essa possibilidade de usar os óleos essenciais, para mim, fez muita diferença. E a vontade era assim, sair espalhando para o mundo, falava assim, gente, o mundo tem que conhecer, as mães precisam conhecer esse mundo da aromaterapia para gestação, porque realmente faz muita diferença. Né? E Então, a tua conexão tá travada, Yali. Acho jura? que deu uma caidinha aqui. Pelo menos Cadê? para mim não tá aparecendo. Vê aí, porque eu tô vendo você normal. Oi? Não? Pessoal, para vocês caiu também a Yali? Gente, oi? Caí? Voltei? Agora sim, né? Vê aí, gente. Porque para mim aqui não caiu, então não consigo saber. Não? Não. Oi? Tá. Não. Então acho que de repente foi só pra mim aqui. Eu não ouvi tudo que tu falou, né? Mas eu imagino que tenha muita ligação com isso da escolha de não usar tanto medicação, né? A Sim. gente já deu uma conversada sobre isso. E é legal, assim, porque na verdade a gente está acostumado, né, no nosso dia a dia, sempre recorrer para uma medicação quando sente alguma coisa. E no período gestacional, a gente sabe que muitas medicações sintéticas, né, elas têm diversas contraindicações que muitas vezes não vão ser um benefício nem para a mãe, nem para o bebê. E acaba que as mulheres muitas vezes estão passando por vários desequilíbrios e não podem contar com aquele suporte da medicina tradicional. Então, uma coisa que eu escuto muito, assim, das pacientes que eu tenho, das mulheres grávidas que eu já atendi, é o quanto, às vezes, elas ficam super desconfortáveis de ter que ficar com dor, de ter que passar por alguma situação, porque ela não pode ir lá e tomar um remédio, né? Ou até quando entra essa função hormonal muito forte, que é aquilo, né, que muda tudo o tempo todo, uma hora tá de um jeito, daqui a pouco já não tá mais. O quanto elas não conseguem recorrer a uma medicação que vai estabilizar, por exemplo, porque elas estão, né, ali gestando uma vida, a gente sabe que tudo que a mãe toma acaba sendo passado para o nenê também. Então, é necessário que todos esses cuidados sejam tomados, né, para cuidar daquele bebezinho que está ali e também para a mãe, né, não ficar sentindo, tendo que sentir essas coisas que acabam trazendo um desconforto. E aí a gente entra com essa maravilha que são os óleos essenciais, né? Porque a gente tem uma gama de óleos essenciais imensa. A gente tem mais de 300 óleos essenciais que a gente pode contar, né? Que a gente sabe que existem. E dentro do momento da gestação, muitos desses óleos, eles não vão ser utilizados, porque tem alguns componentes químicos nesses óleos essenciais que não vão ser legais para aquela gestante, mas mesmo assim, se a gente fica com os óleos que sobram, eles são muitos, 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 muitos. Eu costumo até falar que a gente não pode nem falar sobre os óleos que não são que são possíveis de
ser utilizados ao longo da gestação, porque eles são tantos que quando a gente vai dar as dicas, a gente foca nos que não podem ser utilizados, porque eles são poucos, né? A gente tem muito mais possibilidade de uso de óleos essenciais do que restrição. Mesmo as restrições, algumas restrições são sim absolutas, mas outras restrições, quando tu é acompanhado de um profissional da aromaterapia, alguém que entende um pouco mais sobre como a parte química daquele óleo essencial vai agir no teu corpo, eles também não são contraindicados. Então isso é muito legal porque aumenta, né, as possibilidades de uma maneira muito grandiosa. Então hoje, se tu tem constipação, dor nas costas, retenção de líquido, oscilação de humor, né? Se tu quer cuidar do teu corpo, da tua barriga, para ela não ficar com estria, tudo isso a gente consegue fazer utilizando os óleos essenciais, que são, escolhendo, né, óleos essenciais que sejam super seguros, eles vão contribuir muito para o corpo da mãe e também para o corpo do bebê. Isso é muito bom, né? Fica mais tranquila, pelo menos. Sim, e até tem uma coisa que eu acho super legal de falar, que é o quanto eles conseguem ser um suporte rápido, né, para as mulheres. Eu vejo muitas mulheres me falam assim sobre a questão do enjoo, que eu não sei, eu não tive filho ainda, né? Mas o que eu percebo é que ninguém se livra dele. Todo mundo tem o bendito enjoo na gestação. Em algum momento tem, né, um enjoo ou aquela coisa que acaba incomodando. E quando a gente tem os óleos essenciais para atuar nesse momento, é muito rápido que ele consegue fazer essa reversão. É muito rápido. Tu inala um óleo essencial, por exemplo, um cítrico que é excelente para enjoo, que é o limão. Tu inala ele e imediatamente o teu corpo já começa a responder, já vai te dando uma sensação de mais leveza, de, né, aquele embrulho no estômago também vai começando a sair. Então é muito legal porque a gente tem uma possibilidade ali de um uso de um óleo rapidinho, que é um óleo barato, é um óleo fácil da gente carregar. Eu até digo que as gestantes, elas precisam ter uma bolsinha com óleos essenciais, assim, os óleos essenciais emergenciais, assim, para algum momento, né? Seja uma dor, um enjoo, até um estresse, uma ansiedade, alguma coisa que tu passe, tu pode, de uma maneira tão simples, né? Pingar na tua mão, fazer uma fricção, inalar os óleos por um pouquinho, aquele efeito, o óleo vai subir para o teu sistema límbico e vai começar a atuar no teu corpo em 20 segundos. E às vezes a gente acha que é melhor tomar um remédio, né? Mas olha só que remédio que age em 20 segundos, nenhum, né? Então é super contribuição, assim. A Bruna até colocou aqui, limão é amor sempre. O limão é maravilhoso, né? Ele serve para tudo, o tempo todo. Ele é um óleo muito incrível, assim. E na gestação ele é um óleo extremamente seguro de ser utilizado. Então ele é aquele olhinho que a gente fala, esse é o olhinho de bolso da gestante. Porque ele vai, né, em vários momentos contribuir, trazer mais segurança, trazer mais equilíbrio. Quando a mulher está ansiosa também, né, naqueles momentos finais, que começa a ficar muito pensativa, mais ansiosa de como vai ser. O limão, ele vai trazer esse equilíbrio mental. Ele vai fazer com que a cabeça, ela não fique lá naquele monte de pensamento. Ele vai fazer com que tu tenha um olhar mais focado. Então, né, é aquele óleo-chave, porque a gente usa ele lá nos primeiros dias, primeiros meses, quando começa a gestação, e a gente consegue utilizar ele até o final, porque ele segue sendo uma super contribuição e se encaixa em outros momentos. Bom. E aí, uma coisa interessante foi que a gente montou, né? Eu e a Ali pensamos em como que a gente poderia levar esse conhecimento para que mais mamães pudessem aproveitar, mas não só focado nisso, mas focado naquelas pessoas que também utilizam os óleos essenciais, que vendem óleos essenciais, ou que trabalham com outras técnicas e que gostariam de presentear uma mãe, que gostariam de ter um produtinho personalizado para a mamãe e para o bebê, que queiram entender como que elas podem usar os óleos essenciais de maneira totalmente segura. Porque é isso, né? A gente sabe que tem esse recurso, que esse recurso está aqui, maravilhoso,
mas que a gente precisa ter um conhecimento para utilizar, porque o óleo essencial, assim como as medicações que a gente estava falando agora há pouco, eles são compostos muito concentrados, eles têm uma química complexa. Então, se a gente utilizar um óleo essencial, por exemplo, canela, ele é um óleo essencial que a própria canela em si já tem um histórico de ser abortiva. Ela provoca um movimento. O óleo essencial de canela ele é embriotóxico, então ele não vai ser legal para o nenê também. Então, se tu faz um produto que tu faria, por exemplo, no curso até a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai aprender a fazer alguns produtos que vão ser afrodisíacos, né? Para trabalhar essa parte mais da fertilidade. Então, a canela é um óleo super afrodisíaco. A gente vai aprender a fazer óleos, né? Sinergias, misturas para massagem usando a canela. Mas a canela é um óleo que é muito legal de ser utilizado ali para despertar a sensualidade, para trazer aquele clima para massagem, mas que depois que a mamãe tá com o bebezinho na barriga, a gente não vai usar mais, porque aí a canela deixa de ser uma contribuição. E tem, assim como a canela, vários outros óleos que a gente pode utilizar antes, que a gente vai utilizar antes para estimular a fertilidade, mas que depois a gente não vai usar mais. Então é muito bom a gente ter esse conhecimento, porque quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue passar segurança para outra pessoa, que é a pessoa que está utilizando o produto que a gente está vendendo, a gente consegue instruir as amigas, enfim, a família, a amiga da amiga da amiga que tem alguém grávida e que está querendo uma solução mais natural. E a gente consegue, né, ter esse cuidado quando a gestante somos nós, né? Como que eu posso utilizar, me beneficiar dos óleos essenciais para trazer uma contribuição para a minha saúde? Que é o caso da Yali, né? Que está aqui gestante e que escolhe que os óleos essenciais sejam essa contribuição, né? Conta um pouquinho aí, amiga. É verdade. Para mim, essa conexão com os olhos assim foi maravilhosa. Eu estou essa semana completando 7 meses já de gestação, né? Então, e para mim assim tem sido muito maravilhoso, porque assim, cada etapa eu percebi a diferença. Eu achei bacana, Márcia, até você comentar sobre a canela, porque a canela era o meu chá preferido de manhã. E quando eu comi, um pouquinho antes de eu até descobrir que estava grávida, o cheiro do chá já estava me enjoando, estava me incomodando. Eu brinco que era o meu corpo já me avisando que não era para eu tomar o chá de canela, né? Depois, quando eu soube, Sim. então, que não era indicado, eu achei muito interessante esse processo. Ah, e com É que é limão muito também. isso, né? O corpo, ele tá todo tempo falando com a gente, né? E às vezes a gente não escuta ele. Às vezes a gente nem sabe que ele tá querendo falar com a gente fica lutando com o corpo, né? Tipo, ai, como assim que tu não quer? Se tu sempre gostou, por que que agora tu não gosta mais da canela? Vou tomar igual, né? A gente faz isso muitas vezes, fica teimando, só que o nosso corpo, ele é o nosso termômetro para tudo. É sempre ele que vai nos guiar aos processos que a gente está fazendo para ver se está realmente sendo uma contribuição, se a gente está conseguindo chegar naquilo que a gente gostaria. Então, ouvir o corpo é essencial. E é muito bom, porque assim, é o que eu mais tenho feito nessa gestação. E eu percebo essa diferença. Uma coisa também que eu achei interessante foi a questão do limão. Na outra gestação, o limão para mim me salvava. Nessa, não. Me incomodou. Porém, a tangerina me deixava no céu, né? O bergamota e tal. Então, assim, eu achei isso muito interessante. Porque às vezes a gente ouve falar de que cada gravidez é única, e a gente acha às vezes que, não é bem assim, gente, mas é. Eu tô passando, eu falo assim, pela segunda, e parece que é a primeira gravidez, porque como tá muito diferente da primeira. É muita coisa que tá diferente, né? Os próprios enjoos mesmo, tipo nessa gravidez, eu tava enjoando, digamos, até ontem, vamos falar assim. Né? E na outra gestação, não, com 4 meses encerrou bonitinho, né? E eu fiquei só com um pouco de azia. Nessa eu não tô tendo tanta azia, mas o enjoo foi incrível, como era um enjoo assim, que eu falo que era diário, porque não tem horário. Era de manhã, meio-dia, à noite, enfim. Em vários momentos. Assim, claro, agora já diminuiu bastante, mas assim, às vezes ainda acontece. Né? Mas isso eu percebi. E outra coisa também, né, a diferença que eu assim, percebi, nossa, foi muito na disposição. Como assim eu tenho me sentido cansada? Eu percebo assim, muitos picos. Tipo, de manhã eu acordo no gás total, aí depois do almoço eu percebo que parece que minha energia cai, aí depois de umas 6 horas ela levanta de novo, daqui a pouco ela cai novamente. Eu falei, gente, é muito interessante. E quando a gente está presente com o corpo, vai observando o que ele quer, né? O que ele está falando pra gente, faz muita diferença. Né? Isso é muito bacana, tem sido assim para mim muito prazeroso. Porque é isso, né?
a gente às vezes não se dá conta, a gente fala assim, nessa tá tudo diferente. Sim, tu tá diferente, né? A gente é outra pessoa a cada experiência que a gente passa, cada dia a gente acorda sendo uma pessoa diferente. A gente está vibrando em uma energia diferente, fazendo escolhas diferentes, sendo resultado de escolhas diferentes. Então não tem como eu achar que o meu corpo ele vai sempre se comportar da mesma maneira, independente, né, daquilo que eu esteja, do momento em que eu esteja, ou até de eu estar fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz. A gente não é constante, né? Nós somos instante. Isso é muito importante. E é legal, assim, eu escuto muito de mães que tiveram 3 filhos, por exemplo, 4 filhos, que falam o quanto cada uma das gestações foi totalmente, totalmente, totalmente diferente. E às vezes a gente acha que não, né? Que passou por alguma coisa em um momento e que vai, né, ter a mesma coisa na outra vez, ou que, se foi super tranquila. Eu lembro que eu tive uma paciente que ela me falou assim, a primeira gestação dela tinha sido maravilhosa. Ela não tinha tido nada. Ela não tinha tido enjoo, ela não tinha nada, 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 absolutamente nada. Aí ela se empolgou, né? E engravidou de novo. E ela me falava assim, Nássara, se eu soubesse, eu jamais tinha engravidado. Se essa fosse a minha primeira gestação, eu não ia ter outro filho, de jeito nenhum. Porque ela me procurou para usar os olhos exatamente porque ela estava em um momento que ela dizia assim, meu Deus, eu não aguento mais. Porque todas as coisas que dizia, eu lembro que ela brincava e falava exatamente isso. Tudo que é tipo de sintoma que em algum momento escreveram em algum lugar que uma mulher pode ter, eu tô tendo. Ela estava super indignada, assim, né? Ela falou, nossa, e aí ela queria, a gestação anterior, ela tinha tido um neném de parto normal, tinha sido super simples, super fácil. Ela disse assim, nossa, foi a gestação dos sonhos. Foi tudo dos sonhos. E agora eu tô começando a entrar numa noia de achar que o parto vai ser horrível. Né? Então, um dos objetivos que ela procurou o auxílio da aromaterapia foi por isso. Ela estava cheia de desequilíbrios ao longo da gestação, e o que ela estava fazendo? Ela estava usando a base daquilo que ela já tinha vivido, então ela estava extremamente frustrada com ela, com o momento, né? Aquele momento, ao invés dela aproveitar e se conectar, ela estava indignada com tudo que ela estava sentindo e começou a despertar muito medo de como seria o momento do parto, porque ela tinha tido um parto maravilhoso, mas ela também tinha tido uma gestação maravilhosa e agora estava tudo diferente. Então é legal porque a gente consegue, inclusive, né, contar com o auxílio dos óleos essenciais na hora do parto. A gente consegue utilizar óleos essenciais que vão estimular as contrações, que vão deixar a mulher mais segura, mais tranquila, que vão aliviar a dor. E aí é super legal ter essas possibilidades à mão, né? As meninas que são doulas, elas, a maioria entende alguma coisa, ou de acupuntura, ou de óleos essenciais, porque sabem o quanto isso faz diferença. Eu já escutei de várias amigas, assim, que tiveram bebê, de elas falarem assim, eu tenho uma outra amiga que fez com uma doula que era aromaterapeuta e ela disse que isso fez toda a diferença. Ou eu fiz com uma outra, uma doula que era acupunturista e que ela usou os pontos, e isso fez toda a diferença. E eu estudei, né, a medicina chinesa, então hoje eu alio muito esses conhecimentos da aromaterapia com os conhecimentos da medicina chinesa e com um pouco de conhecimento que eu tenho também em medicina ayurveda. Então a gente consegue, por exemplo, pegar o melhor de cada coisa e juntar para criar algo bem incrível, né? Então tem sinergias que elas vão ser passadas em pontos específicos do corpo, que são pontos ou de acupuntura, ou são pontos chaves dentro da Ayurveda, né? Então é muito legal assim, porque o nosso corpo e todas essas medicinas, elas são integradas. A gente vê, quando eu comecei a estudar Ayurveda, isso ficou muito claro para mim, assim, o quanto aprendendo mais sobre Ayurveda, eu entendi mais sobre medicina chinesa, mesmo já tendo uma formação em medicina chinesa. Porque as coisas começaram a se conectar muito. Eu comecei a entender o que por uma via eu não entendia como funcionava, por outra eu comecei a entender. Então, ontem, quando eu estava
aqui montando alguma coisa sobre os slides que eu vou usar no curso, eu estava falando sobre essa parte da fertilidade e me dei conta, né, de uma coisa que é a parte dos rins. Às vezes a gente vê as pessoas trazendo é, a parte da fertilidade, assim, olhando só pela sensualidade, pelos olhos que são afrodisíacos, mas não sabem, não tem esse conhecimento de que a energia do meridiano dos rins é a energia que gera a vida. A gente nunca vai conseguir gerar uma vida se a gente não tá com a energia do meridiano dos rins equilibrada, se não tá bem. E aí, se a gente conecta com o conceito de Ayurveda, a Ayurveda fala que se a gente tiver com o Agni ruim, que é o nosso fogo digestivo, a gente não vai estar conseguindo se nutrir. Ou a gente vai estar comendo, mas não vai estar nutrindo os nossos tecidos. E que se a gente não estiver com os nossos tecidos nutridos, qual é a energia que a gente vai ter para fazer esse processo, né? Que parece simples, mas pensem, é gerar vida. Como que a gente vai gerar vida se a gente não está com nutrição em todos os nossos tecidos, se a gente não tem uma energia vital circulando no nosso corpo? Então, conectar tudo isso, usar os óleos essenciais, não só óleos que sejam afrodisíacos, óleos que sejam estimulantes, mas óleos que nutram a energia dos rins, ou técnicas, como eu vou ensinar no curso, que nutre os tecidos do corpo. Quando a gente tem quando a gente faz essa conexão, facilita muito mais que a fertilidade, né? Que a pessoa que está com dificuldade para ter um bebê, tanto homem quanto mulher, porque isso foi uma escolha que eu fiz, que eu vou falar muito do homem e da mulher, e não só focar na mulher, que às vezes as pessoas pensam, tá falando de fertilidade, é conectado com mulher. Não. E todas as técnicas que eu vou ensinar são técnicas que podem ser utilizadas tanto pelo homem como pela mulher. E aí a gente tem essa possibilidade grandiosa de criar essa sincronia do casal quando está buscando algo, né, juntos. Porque uma coisa que eu vejo bastante quando a gente fala sobre essa questão da fertilidade, principalmente, é que muitas vezes eles estão há tanto tempo na busca, né, tentando engravidar, que daqui a pouco aquela conexão dos dois, ela já está desgastada, porque entra um excesso de cobrança ali. A gente tem um excesso de cobrança que não é só o excesso de cobrança do casal um com o outro, mas um excesso de cobrança da sociedade. Né, que chega um momento que começa, mas tu tem que ter filho, mas tu tem que ter filho, mas e aí quando é que vem o bebê? Mas tu vai ficar, daqui a pouco tá tarde, aí tu vai ver que quando os teus filhos tiverem 15 anos, tu vai estar velha. Então começa um monte de coisas e de pontos de vista que vai criando emocionalmente uma pressão no casal, né? E aí, aquele momento que deveria ser um momento maravilhoso entre os dois, começa a virar um momento de obrigação. E às vezes a pessoa chega cansada do trabalho, mas tá lá, tá nos dias, né? Naquele período. Então tem que fazer sexo porque tem que tentar engravidar. E aí aquele sexo é um sexo mecânico, é um sexo automático, né? Que acaba que não é a energia que se quer colocar naquele momento. Então a gente consegue usar uma terapia assim para facilitar tudo isso, né? Ou seja, tipo, quando existe esse cansaço, a gente tem óleos que vão estimular, que vão potencializar a vontade, o desejo. Quando existe um excesso de cobrança, a gente tem óleos que vão deixar mais tranquilo, mais relaxado. E, em paralelo, a gente tem técnicas que vão estimular a produção de um sêmen de uma qualidade, né, maior. Toda a parte uterina, né, a nutrição uterina. Outra coisa muito legal que eu vou falar é sobre as mulheres que tiveram endometriose e que às vezes têm medo de engravidar ou estão sempre preocupadas com isso. A gente consegue, com os óleos essenciais, tratar essa endometriose para que a facilidade venha, né? E o bebê venha com muita facilidade também. Então, assim, é uma gama de opções que a gente sabe que quando conecta tudo isso, quando conecta todos esses conhecimentos, conecta o corpo da mulher com tudo que a natureza nos traz, a gente facilita de uma maneira muito incrível. Eu vi que tem uma pergunta aqui.
Não, a Bruna falou que deve ser uma bênção ter a ajuda dos olhos na gravidez. Sim, porque todos aqueles sintomas, né, que muitas vezes são super desgastantes para a mulher, desde da ansiedade, o peso nas pernas, a dor na coluna, a dor ciática, que muita gente fala que sente ao longo da gestação, né, porque acaba Incrível. ficando mais sentar. Então, a dor ciática, a própria dor de cabeça, né? A tensão aqui nessa região muscular, constipação, hemorroidas, cistite, que muitas mulheres começam a ter cistite também ao longo da gestação. Então, é um olhar que não é um olhar só para cuidar do sintoma, mas um olhar que vai trazer consciência. Eu trabalho dessa forma, eu vejo o corpo dessa forma. Então, quando a gente fala, por exemplo, na cistite, eu estudo a psicossomática, eu sei as coisas que estão conectadas com a cistite. E muita relação tem com o território, né? Com a insegurança. E aí lá vai a gente mexer naquela energia de rins de novo para trabalhar o medo, para trabalhar a segurança, trazer consciência sobre alguns aspectos que às vezes mesmo quando a gente aprende sobre eles já facilita a nossa vida de uma maneira muito grandiosa, né? Então a gente pode sim ter um momento, ter um período gestacional muito mais leve, muito mais equilibrado, com muito mais tranquilidade. A gente pode também aproveitar os benefícios dos olhos para aqueles momentos pós-gestação, onde tu para te conectar com o teu bebê, tu pode contar com os óleos essenciais, para tu te sentir mais segura, para tu te cobrar menos, tu pode te conectar com os óleos essenciais. Se tu tem um bebezinho que é mais agitado, tu saber quais são os óleos que tu pode usar com ele e que vão deixar ele mais tranquilo. Se teu bebê tem muita cólica, tu saber como que tu pode fazer uma sinergia para passar na barriguinha dele que vai contribuir, né, para que ele não fique com aquela dor, com aquele desequilíbrio. Então é muito bonito assim, né, a quantidade de possibilidades, a gama de possibilidades que a gente tem e o como é extremamente fácil, vamos dizer assim, a gente utilizar a natureza, que os óleos essenciais, eles vêm das plantas, eles são algo natural. A gente sabendo que óleo utilizar é totalmente seguro. Então, como que a gente pode utilizar isso para facilitar os momentos em que a gente estaria em algum tipo de desequilíbrio, talvez até, né, na dúvida, sem saber o que fazer? Como que a gente pode ter esse alento da aromaterapia, dos óleos essenciais, para que seja realmente uma contribuição nesse período tão bonito da vida da mulher, né? Da mulher e do homem, não é só da mulher. E é legal, Nastra, estar te ouvindo, porque assim, a gente passa por vários momentos, né? Quando você é tentante, né, que é esse pessoal que está querendo engravidar, a gente passa por muita cobrança. Quando você já tem um filho, aí começam a cobrar quando é que vem o segundo, aí começa a dar opinião, tipo, o meu filho mesmo está com 5 anos. Já tinha gente que falava que era até melhor eu esquecer, porque a diferença já estava muito grande e tal. Eu, no meu caso, a gravidez não foi programada, ela aconteceu. E eu lembro que assim, o feedback que eu recebi da médica, praticamente era para eu sair de lá, digamos, já sair internada, porque assim, o feedback que ela me deu foi tão estranho, porque assim, eles seguem muito um padrão, e isso é interessante. Então, tipo assim, se você está um pouco acima do peso, passou dos 35 anos, vamos dizer assim, tem uma série de fatores que eles colocam como se isso, tipo assim, fosse impeditivo da fertilidade, e eu era uma prova viva de que não tinha nada a ver. Inclusive, a cada vez que eu fazia meus exames, que ela via que estava tudo normal, colesterol, triglicéridos, tudo normal, ela achava estranho. E era engraçado, ela falou assim, vamos repetir de novo, que eu acho que, né? Tipo assim, não tô sentindo segurança. Eu falava, tipo assim, é estranho. Digamos, você tá, no meu caso, né, com É 38 estranho, anos. tá tudo bem fora da curva, né? Exatamente. E eu lembro que eu tive um probleminha no início, até de questão de pressão alta, e ela me passou remédio, e o meu corpo na hora travou, falou, não quero tomar remédio. Eu comecei a conversar com ele, né? E é interessante, porque eu senti na hora, eu falei, cara, não quero tomar esse remédio. Mas aí, como continuei medindo a pressão, tava dando alteração. Aí, tomei uns 5 dias mais ou menos o remédio. Gente, me fez tão mal o remédio, que eu olhei pro meu olhinho de lavanda, assim, sabe? Falei, cara, vou me acalmar um pouco e fui usando lavanda. Aí parei de tomar e fui verificando. Minha pressão ficou normal o tempo todo. No mês seguinte, quando eu voltei na médica, eu passei pra ela, que ela assim, me mandou, inclusive, tomar 3 doses no dia, né? Eu só tomei uma. Disse, cara, meu corpo não quer, não tá legal. Eu lembro que ela até me agradeceu por eu ter parado
de fazer o que ela tinha me orientado, porque realmente no meu caso não era parecido. Tipo, você fala assim, quer dizer, eu sigo ou não sigo o que o médico está dizendo, né? Tipo, é complicado. Não aqui desmerecendo os profissionais, não é isso, mas eu falo assim, para É entender porque eu acho as que tem situações que a profissionais gente e passa. profissionais, né? E a gente vive, Exatamente. até a Sara trouxe que ela disse assim, troca de médica, eu concordo. Eu Mas eu acho só que às troquei. vezes tem coisas que não funcionam pra gente, né? Não Uhum. funcionam. Tem profissionais que vão seguir uma linha mais alternativa e que a pessoa que vai lá vai achar estranhíssimo e vai querer um médico mais conservador. Então, assim, hoje a gente conta, né, com profissionais para todos os tipos de pessoas e para todas as. Para todas o estado, assim, né? Para, tipo, não importa o nível de consciência, inconsciência, de, enfim, o que for que a pessoa esteja, vai ter alguém que vai se conectar com a energia dela e que vai ser, né, a contribuição que ela precisa naquele momento. E é muito legal de ser trazido essa questão da hipertensão, porque isso são coisas que são super comuns de acontecer com as grávidas, né? Tanto a hipertensão quanto a diabetes gestacional. E às vezes, dentro de um olhar mais conservador, isso é visto como, meu Deus, é um estado de muito risco. E quando a gente começa a estudar mais profundamente sobre tudo isso, eu fiz uma formação muito legal em ciência do início da vida com a doutora Eleanor Luzes, e ela trouxe muita consciência sobre essas questões, né, do quanto o corpo ele está se adaptando de uma forma muito grandiosa. Então, ele precisa, por exemplo, falando na parte da pressão, o corpo precisa bombear o sangue de uma maneira diferente, porque agora ele não está mais bombeando o sangue só para ele. Então, às vezes, nesse início, acontecem sim algumas oscilações, e alguns médicos olham e acham isso super normal, entendem, dizem, vamos acompanhar para perceber o que que é, se isso é uma adaptação do corpo ou se realmente existe alguma coisa aí, e outros colocam a mulher em uma caixinha de errada. Porque essa caixinha de errada, convenhamos que a gente é acostumada a se colocar sozinha, né? A vida Uhum. já nos ensinou a se colocar sozinha. Então, a menos que a gente tenha uma mudança de mindset ou a gente tenha acesso a possibilidades que facilitem a nossa vida, quando alguém nos diz que a gente está fazendo algo que não é legal, a gente entra na caixinha do errado e a gente não sai mais de lá. Aí tudo se torna um problema. E, na verdade, a gente tem muito mais possibilidade de facilidade do que de problema e de dificuldade. Eu acho que essa é uma visão que a gente está voltando um olhar mais natural, se conectando com a energia dos óleos essenciais, nos traz muito essa perspectiva de que tudo pode ser mais fácil. A natureza, ela é muito abundante e tudo, simplesmente tudo que a gente precisa já existe na natureza. E às vezes a gente fica buscando excessivamente algo sintético para curar alguma coisa que muitas vezes não necessita de uma cura especificamente, mas sim de uma contribuição que vai trazer, né, alguma percepção, que vai fazer com que a gente mude o nosso mindset, vai fazer com que a gente perceba as coisas de uma maneira diferente. Mas a gente tem essas caixinhas. É a caixinha da errada, a caixinha da minha amiga fez e não deu certo, a caixinha do esse médico é maluco, a caixinha do não, mas eu não acredito. Então a gente vai pulando de caixinha em caixinha, em vários momentos. E aí a gente deixa de ter aquelas possibilidades maravilhosas e grandiosas, porque a gente está dentro de uma caixinha e não consegue enxergar nada. Então, sim, né? Muito legal a gente ter conhecimento para a gente exatamente saber o que funciona e o que não funciona para nós. Tem muitas vezes que é sim o momento de ouvir aquilo ali, de fazer o que se requer daquela maneira, e tem vezes que não. E quando a gente está em contato com o nosso corpo, quando a gente consegue, né, ter esse olhar mais integrado sobre a saúde, quando a gente está escolhendo essa conexão energética com a natureza também, a gente facilita muito mais todo esse trajeto, vamos dizer assim, porque a gente consegue ter essa clareza, essa percepção de uma maneira muito mais equilibrada.
Então, é sobre isso que a gente vai falar. É esses conhecimentos que a ideia do nosso curso é trazer, né? Para que tudo seja muito mais fácil, muito mais leve, muito mais simples, para que a gente tenha formas muito tranquilas de lidar com vários aspectos que muitas vezes são vistos como coisas muito difíceis, muito pesadas, e às vezes até impossibilitam algumas mulheres, né? Como, por exemplo, a fertilidade. Às vezes se olha para aquilo com tanto peso que não se consegue levar com leveza e acaba não conseguindo gestar um bebê. Então, assim, é a gente tirar todos esses pesos, é a gente tirar tudo isso e aproveitar essa energia que os óleos essenciais nos trazem, que não é só para cuidar do nosso físico. Muitas vezes as pessoas pensam que os óleos essenciais eles vão entrar ali, vão atuar, só na dor de cabeça, só na retenção de líquidos, só na constipação. Mas não, muito pelo contrário, eles vão trazer clareza e trazer mais consciência para os aspectos que estão gerando aquele desequilíbrio que está repercutindo lá no físico. Então, eles vão tratar a causa e também a gente pode contar com eles para nos dar um alento, né, no sintoma. Então, é muito mais completo do que qualquer outra coisa. E aí eu vi que aqui a mina dos olhos falou, dá para fazer tudo isso com muita responsabilidade. Exatamente, para a gente fazer tudo isso com muita responsabilidade, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento. E é isso que a gente está buscando levar, esse mínimo de conhecimento, para que as coisas possam ser muito mais simples e muito mais leves, né? Que a gente não fique naquela preocupação, mas será que pode? Será que esse óleo pode? Será que esse óleo não pode? Né? Ou quem vende óleo essencial, às vezes as grávidas falam, eu preciso de um óleo para tal coisa. E aí tu fica, mas será que... Bom, ela tá grávida, será que esse óleo vai poder? Ou será que esse óleo não vai poder? Será que vai fazer bem? Será que não vai? Então essas são as possibilidades que facilitam a vida, né? E a Bruna até colocou aqui, muito importante nesse processo da gestação, ainda mais em tempos de pandemia, onde a carga emocional tá a mil. Exatamente. A gente não está vivendo um período que é igual a outros períodos que a gente já viveu. O que nós estamos vivendo nesse momento é algo totalmente novo, totalmente diferente. A gente está vivendo, a gente está tendo experiências que nós nunca tivemos, né? Nunca tivemos. Então, a gente precisa ter uma possibilidade de olhar para isso de uma maneira que nós nunca olhamos. E aí podemos contar com essa energia. Aí eu vi que aqui também o Shelly, eu não sei se é Shelly, põe pra mim então o nome, Shelly Terres. Disse o assunto é de veras interessante. Minha mãe ia se apaixonar pela live. E quem quiser compartilhar, essa live vai ficar salva. Então, se tu tem alguém que tu percebe assim, nossa, essa pessoa ia gostar dessa live, ia ser uma super contribuição, envia para ela, vai ficar salva aqui no meu IGTV, no IGTV. Né, e vocês podem mandar agora também, com um aviãozinho, para outra pessoa que vocês acham que pode se beneficiar disso tudo. Porque é isso, essa é a energia de trazer facilidade. Como que a gente pode ter mais facilidade nesse momento? Como que a gente pode ter uma vida mais conectada? E às vezes, né, eu vejo que as pessoas, quando eu conversei com algumas pessoas sobre esse curso, muitas pessoas disseram assim para mim, mas é que meus filhos já cresceram, eu não tenho tanto interesse em entender. Mas essa pessoa é uma pessoa que trabalha com os óleos essenciais. Então, assim, né, na verdade, o foco não é só para as gestantes que estão gestantes nesse momento. O foco é para que a gente tenha recursos para cuidar das gestantes. Então, se tu é enfermeira, se tu é médico, se tu é doula, se tu trabalha com os óleos essenciais, se tu trabalha com técnicas alternativas, com qualquer coisa que tu perceba que existe aqui uma possibilidade de tu dar um suporte muito maior para as pessoas que tu atende, esse é um convite. Não, tu não precisa estar conectada com a gestação nesse momento, mas tu pode sim reconhecer que os óleos essenciais vão ser uma contribuição, escolher, né, que eles entrem na tua vida para que tu possa levar ele para a vida de outras pessoas também. Então, a gente precisa acabar nossa live, que eu tenho um compromisso agora. Temos mais 5 minutinhos
Mas eu queria deixar para vocês que o curso ele já está à venda. Ele vai acontecer amanhã e sábado. Amanhã das 19 às 21 horas. Sábado das 14 às 17 horas. Ele vai ficar gravado na plataforma do Hotmart. Então, tu não precisa, se tu tem algum compromisso, não vai conseguir estar presente ao vivo no curso, porque ele vai ser online pelo Zoom. Tu pode comprar o curso e assistir quando tu quiser, né? Exatamente, os ginecologistas também, seria muito legal, né, terem essa possibilidade. Tu pode comprar o curso, assistir ele como for leve para ti, da tua maneira, no teu tempo. O valor do curso é R$ 397 e tu pode fazer ele em até 12 vezes de R$ 38. É um valor super bom para um investimento de tanto conteúdo, né, e de tanto conhecimento. Eu gostaria muito de ter vocês comigo nesse curso. Outra coisa bem legal é que eu tenho um grupo de suporte para todos os meus alunos, onde eu e a Louise, que trabalha comigo, damos suporte integral para toda e qualquer dúvida. Esse suporte é via Telegram, não é via e-mail, que demora às vezes para responder, não é ali imediato. Então, todo mundo que faz curso comigo, seja qualquer curso, tem acesso a tudo isso. E também aproveito para fazer um convite para promoção que eu tenho no Hotmart até o final de novembro, que eu fiz uma Black Friday do curso completo de aromaterapia, que tem lá um monte de óleo essencial, um monte de técnica, um pouco de tudo. Fala sobre medicina chinesa também, eu falo sobre os óleos especificamente, sobre as formas de uso, e esse curso também está com 50% de desconto no Hotmart. Então, se tu quiser acessar esses conteúdos, se tu quiser estar com a gente amanhã no curso, ou quiser comprar o curso completo, entra aqui no meu perfil do Instagram, entra na minha página ali, que tem todas as opções. Na da Yali também tem. Então pode conectar tanto na minha como na dela. Vai ser muito grandioso ter vocês comigo. Espero que vocês tenham gostado muito dessa live e compartilhem com outras pessoas, porque realmente é muito grandioso poder dividir tudo isso com vocês. Gratidão a todos que tiveram aqui, que ficaram aqui conosco. Gratidão, Yali, por ser a gravidinha que dá o seu relato aqui, né? Eu acho que isso é super importante para a gente ver como realmente tudo funciona. E a gente se vê amanhã. Um beijo. Gratidão. Gratidão, gratidão. Obrigada, Nássara, por tudo, né? Por essa live maravilhosa, por essa oportunidade, né? Falar para todo mundo aqui como tá sendo é maravilhoso, tá gestante tem sido incrível. Essa conexão com os olhos, então, tem sido, assim, essencial. Então, estou muito feliz, eu amo muito essa sua visão, né? Eu sei que esse curso vai ser maravilhoso. E, gente, realmente, eu fico o convite, tá, para vocês, para estar se conectando com a gente. Porque esse curso veio para ser muita contribuição, né, para todo mundo que está nesse momento, ou que conhece alguém, né, para quem trabalha, como ela também já comentou. Então, assim, é maravilhoso. Né? Uma visão, assim, diferenciada mesmo, da gente poder ter uma gestação, assim, digamos, mais tranquila, né, Muito mais mais leve, leveza, né? muito mais leve, mais facilidade, mais alegria. Então, e a gente, né, que tá grávida sabe o quanto isso é importante. Ficar um pouco mais equilibrada também vale super a pena. Então, fica o convite para vocês, tá bom? Obrigada, Um beijo. Nássara. Beijão. Até amanhã.